agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, crianças. Tudo bem com vocês? Então, como sempre, vamos pegar o material, então caderno, lápis, borracha, a folha da atividade, né, da unidade 5, porque nós vamos hoje também conferir aquela tarefa que vocês tinham. Primeiramente, vamos ver os objetivos de hoje. Então, hoje temos como objetivo relacionar causa e consequência no conto lido, identificar no conto o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre as partes do texto, adição, oposição, tempo, causa, condição e outras relações aí que as conjunções vão fazer. Bem, então vamos conferir a nossa tarefa aí de casa. Então nós tínhamos, né, que numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Tínhamos ali número 1, introdução, 2, conflito, 3, a resolução do conflito. Então, introdução era como que o conto se iniciava. Então, como que o conto iniciava? O que vocês marcaram aí como número 1? Muito bem, né? A última alternativa ali é o 1, né? Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. Então, essa é a introdução, né? O início ali do conto. Bem, o número 2 era o conflito. Qual que era o conflito? Isso mesmo, né? As invenções ali de Eubaques. Entretanto, algumas invenções de Eubaques eram demais. Todos riram. Como poderia chover flores onde pouco chove água? Então, esse trecho faz parte ali do conflito, né? Quando está apresentando o conflito dentro do conto. E a resolução do conflito, quando a pequena Eubaque se aproximou da árvore, os pássaros bateram asas de uma agitação tão forte que as flores começaram a cair, enchendo os olhos da menina do mais puro brilho. Então, esse trechinho faz parte da resolução do conflito. Então, ficou aí, né, na atividade de vocês 2, 3 e 1, tá bom? Bem, agora a professora vai voltar lá na bancada para a gente relembrar um pouquinho algumas questões do conto, tá? Bem, então, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o conto, né? O que a gente viu no conto aí, para a gente ver, né, como a professora colocou ali na tela rapidinho, causa e consequência. Então, como que inicia o conto? Vocês marcaram aí na tarefa que o conto iniciou o quê? Quando o sol, né, acorda no céu da savana. Então, esse é o início do conto. Quando o sol acorda no céu da savana, acontece o quê? Aparece um risco ali, né, uma claridade nessa vegetação ali, né, rasteira e tal. Bem, aí o dia aquece e começa o que? As pessoas começam os seus trabalhos. À noite, né, vem o anoitecer, então tudo silencia, tudo fica escuro e a gente tem aí a presença da nossa personagem, da Eubaques, que começa a criar, né, suas histórias, né? Ó, lembrando aqui os birotes, né? Então os birotes são os coquezinhos dela aqui. Então ela começa a criar as suas histórias aí à noite, tá? Bem, ela cria as histórias dela, as pessoas não acreditam. Por quê? O que é esse não acreditar? Por que as pessoas não acreditam? Porque as invenções dela, às vezes, eram demais, eram além da conta. Então, esse fato dessas histórias serem assim, além da conta, serem demais, por exemplo, uma chuva de flores num lugar que malmente chovia, era demais para eles. O que eles fazem? Eles riam, eles duvidam dela. Então, isso causa nela o quê? Muita tristeza. Então, veja, o fato das pessoas duvidarem causa tristeza. E ela para por aí? Não, né? A partir daí o conto vai se desenvolvendo mais. Então, causa tristeza. Ela encontra uma pedrinha, uma pequena pedrinha em forma de elefante, né? Então, aquela tristeza que foi causada nela traz como consequência ela correr pela savana e tropeçar na pedrinha. Quando ela tropeça na pedrinha, tem uma outra consequência. Qual que é a consequência? Ela tem uma grande ideia, viajar pelo mundo, isso em busca de aventuras, em busca de encontrar um lugar onde chova, né, chuva de flores. Quem que vai com ela? O amigo, né? Nafisa, o elefante.
A presença do Nafisa traz também uma consequência para a viagem dela. Como que é essa viagem dela? É uma viagem que poderia ter sido mais difícil, poderia ter sido mais tortuosa, mais lenta se não tivesse ajuda. Com o elefante, né, a viagem foi tão rápida que, quando eles perceberam, estavam de volta na savana, no ponto de origem. Então, estão vendo como as coisinhas estão interligadas? Bem, ela chega lá de novo na savana, né? Os adultos, quando verem ela, qual que é a reação? Então, a chegada dela causa o que nos adultos? Causa uma alegria, né? Eles se enchem de alegria, eles se fartam de alegria de ver ela. E ela começa, então, a contar histórias. Ela conta novamente suas histórias e, novamente, as pessoas duvidam dela, né? Por quê? Porque quando ela sai lá fora, né, não tem mais, o que ela dizia? Que Nafisa ia provar a história dela, mas Nafisa não estava lá. Quem que estava lá? Apenas a pedrinha, né? E, né, esse fato de só ter a pedrinha lá faz novamente, causa o riso nas pessoas e novamente traz uma consequência para ela, que agora ela não fica triste, ela fica furiosa, ela fica com raiva e ela enterra essa pedrinha, né? Enterrou a pedrinha. O que que acontece? Nasce o baobá, né? Naquele lugar onde a pedrinha é enterrada, nasce o baobá, né? E o fato de nascer o baobá traz uma consequência para a nossa história, traz a resolução do conflito para a nossa história. Por quê? Porque ali, depois, né, na manhã seguinte, acontece aquela chuva ali, né? Chuva de flores, como se forrasse o chão da savana, né, como se fosse um tapete de pétalas perfumadas. Então, né, todos esses fatos colaboram para que a história vai acontecendo. Então, todos os fatos vão se interligando, trazendo, né, uma causa e uma consequência. A professora vai agora mostrar ali na tela um exemplo disso. Então, olha aqui, ó, aqui nós temos ali um começo, né, ali um pedaço do primeiro parágrafo ali, quando fala assim, ó, ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio e o silêncio negro se transforma em um ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. Então, a professora quer mostrar para vocês que só nesse trechinho aqui a gente já consegue ver essa relação de causa e consequência, de ver como tudo está interligado dentro do conto. Então, se a professora perguntar aqui para vocês, qual que é a causa de tudo se encher de vazio? Por que que tudo se enche de vazio? O que que vocês vão me responder? Que é a noite que chega, né? Então, ao anoitecer, então o que que causa esse vazio na aldeia é o anoitecer, né? Então, o anoitecer causa esse vazio. Tá, e qual que é a consequência que esse vazio traz, né? O que que isso traz ali para a aldeia, né? E principalmente para o Bax, né? O silêncio negro se transforma em um ótimo companheiro para compartilhar histórias. Então, a consequência desse anoitecer é que o silêncio é, né, esse convite aí para que se criem histórias. Bem, então, né, agora a professora vai colocar aqui na tela uma atividade para vocês. Então, vai ser a letra A e a letra B, mas primeiro vocês vão fazer a letra A, a professora vai fazer a correção, depois a professora vai passar a letra B. Então, vejam lá, ó, copie as frases no caderno e anote a causa e a consequência apresentada em cada uma delas. Então, a primeira frase aqui é: todos riram, o Bax, muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras. Por que que o Bax ficou triste? Tá? Então, o que que causou essa tristeza aí na Bax, tá? E o que que acontece depois? Então, depois que ela ficou triste, o que que acontece? Tá? Então, 4 minutinhos para vocês fazerem essa questão.
vamos então conferir essa primeira aqui. Então, olha lá. Todos riram. O Bax, muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras. Então, por que o Bax ficou triste? Muito bem, porque todos riram dela, né? Então, essa foi aí a causa dela ficar triste, né? O que causou a tristeza dela foi o fato de todos rirem, né? De todos duvidarem dela e eles riam mesmo dela. Então, essa foi a causa da tristeza. O que aconteceu depois que todos riram dela? Olha lá. Muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras. Então, ela correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras. Então, vejam, só nesse trechinho eu já consigo perceber essa relação, né? Que as coisas dentro do conto, elas têm um sentido, elas têm um significado e elas têm a ver uma com a outra. Não posso ir escrevendo de qualquer jeito, né? Tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. Então, letra B, novamente, 4 minutinhos para vocês fazerem a letra B. O Bax vivia muito solitária, tinha poucos amigos, portanto, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Então, por que o Bax tinha poucos amigos? Qual a consequência dela ter poucos amigos? Então, vamos lá, 4 minutinhos para copiar e fazer essa.
Ótimo, né? Então, vamos conferir. Então, olha lá. Por que o Bax tinha poucos amigos? O que dizia lá? Que ela vivia muito solitária, né? Então, ela tinha poucos amigos. Por quê? Porque ela vivia solitária. Essa era a causa dela ter poucos amigos. Portanto, inventar aquelas histórias ia ser sua melhor brincadeira. Então, qual que era a consequência dela ter poucos amigos? Ela inventava histórias, né? Então, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Então, né, confiram aí a resposta, tá? E agora eu quero que vocês leiam. Eu vou apresentar 3 trechinhos para vocês lerem na tela. E eu quero que vocês vejam o que tem de errado nesse trechinho. Tem alguma coisa errada, já vou avisando. Então, leiam aí para ver se vocês percebem, tá? Então, olha lá. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas. Algumas invenções de Bax eram demais. O que tem de estranho aqui? Ah, isso mesmo, nós temos um ponto e lá a palavra está com letra minúscula, devia ser com letra maiúscula. Mas também então, parece que está faltando alguma coisa, né? Ó, as histórias, como contam, são sagradas. Algumas invenções de Bax eram demais. Tá faltando alguma coisinha, né? Mas vamos ver o outro trechinho aqui, ó. Ao saírem da cabana, não viram nada. Perto, longe, mesmo uma pegada se espalhava na areia. Essa aqui tá mais estranha ainda, né? Então, ao saírem da cabana, não viram nada. Perto, longe, mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Parece que a professora comeu aí algumas coisas aí, algumas palavras, né? Vamos ver a última aqui, ó. O Bax vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Aqui ainda parece que não ficou muito truncada, como a professora fala, mas está faltando alguma coisa. Bom, a professora pegou essas 3 frases aqui, colocou em uma tarjetinha, em um cartazinho, tá? E nós vamos lá na bancada ver, tá, essas frases. Então, ver o que está faltando. Se vocês conseguiram perceber aqui, né? Se vocês não conseguiram, lá vocês vão perceber. Então, vamos pegar uma aqui para a gente ver a primeira aqui. Então, vamos ver lá. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas. Aqui, ó, a professora deixou um espaço, tá? Um espaço em branco, que lá no texto, né, a professora não tinha deixado. Mas lembra que a professora falou, tinha ponto, e alguns de vocês perceberam que a letra aqui estava minúscula. Então, porque aqui falta alguma palavra. Então, as histórias, como os contos contadores na África, são sagradas. Algumas invenções de Bax eram demais. Então, que palavrinha que eu tenho que pôr aqui, né? Então, a professora trouxe aqui algumas opções, tá? Então, olha só, temos 5 opções aqui que podemos usar para completar essa frase e para trazer sentido para ela. Vamos ler de novo, então. As histórias, como contos contadores na África, são sagradas. Eu tenho mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Então, qual que nós vamos pôr aqui? O mas, vocês estão acostumados, né, a gente usar bastante o mas, né? Então, as histórias, como contos contadores na África, são sagradas, mas algumas invenções de Bax eram demais. Combinou? Combinou. Deu sentido? Deu. Porém, eu também posso usar o porém, olha só lá. Ó. São sagradas, porém, algumas invenções de Bax eram demais. Professora, dá para usar o todavia? Vamos ver? Olha lá. As histórias, como contos contadores na África, são sagradas. Todavia, algumas invenções de Bax eram demais. Então, não está dando essa ideia de contrário, de oposição, quer dizer, as histórias são sagradas, né? Todavia, né, as invenções de Bax eram demais. Então, dá essa ideia contrária. O contudo serve também? Claro que serve, olha lá, ó. Também me dá essa ideia de oposição. As histórias, como contos contadores na África, são sagradas. Contudo, algumas invenções de Bax eram demais. Se nós formos olhar no texto, a palavrinha que está no texto é entretanto. É a conjunção,
né, que nós usamos ali no texto para dar essa ideia de oposição. Então, as histórias, como contos contadores na África, são sagradas. Entretanto, algumas invenções de Eubaques eram demais. Então, vejam que só aqui, ó, nós tivemos 5 opções, tá, para estar completando essa frase e estar deixando ela com sentido. Vamos pegar outra agora aqui. Vamos pegar essa aqui, que a professora falou que essa aqui era mais confusa, né? Pelo menos na hora que eu li, eu achei que era mais confusa. Então, ao saírem da cabana, não viram nada. Perto, longe, mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Então, aqui, nós vamos precisar de uma palavra que nos dê um sentido de adição. Como assim, professora? Que a gente vai adicionando informações. Então, nós usamos bastante o e, né, quando nós queremos acrescentar uma frase, estar completando uma ideia. Mas aqui, se a gente olhar no texto, nós usamos o nem. Por quê? Para dar essa ideia de que, ao saírem da cabana, não viram nada. Né? O que é esse não viram nada? Não viram nada. Nem perto, nem longe, nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Então vejam que o nem, apesar de lhe dar essa ideia de negação, ele está aqui completando o pensamento de que não viram nada, né? Não viram nada, nem perto, nem longe, nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Então vejam como a falta de uma simples palavra, né, faz com que o meu texto possa ficar sem sentido. Vamos aqui, ó. Esta aqui agora. O Baques vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Então, aqui também, né, a professora trouxe algumas opções que a gente pode estar usando para estar completando aqui. Então, essas 4 palavras aqui, elas me dão o mesmo sentido, tá? Então, olha lá. O Baques vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Qual que nós vamos pegar o logo por primeiro aqui, ó. Logo, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira, né? Então, podemos usar, olha aqui, ó. O Baques vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Então, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Viu como o sentido da frase continua o mesmo? Ó, aqui, o Baques vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Por isso, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. E o texto me apresenta, né? Se vocês olharem o texto de vocês impresso, vai me apresentar o portanto. Então, o Baques vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Portanto, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Então, vejam, né, o que a professora quer mostrar para vocês, que nós temos algumas palavras que dentro do texto tem essa função de estar juntando, né, de estar fazendo com que o texto ganhe coesão, com que o texto fique realmente completo e com sentido. Então, a professora vai jogar aqui na tela, né, uma atividade para vocês, tá? Então, copie o trecho abaixo, utilizando conjunções que deem sentido ao texto. Então, olha lá, o Baques e Nafisa não viram chuva de flores na montanha, nos mares. Viveram grandes aventuras, a menina estava feliz com as novidades. As pessoas ainda duvidaram de suas histórias. Na manhã seguinte, houve uma chuva de flores. Então, vocês têm 7 minutos para vocês tentarem usar essas conjunções, essas palavrinhas que vocês encontram, né, no texto, não da forma como está aqui, porque a professora aqui fez um resuminho do texto. Mas vocês vão achar, então, essas palavrinhas. Mas, nem, contudo, e, porém, tá? E vocês vão ver qual que se encaixa melhor aí, tá? Então, 7 minutinhos.
Deu tempo de vocês fazerem? Vamos fazer a correção, então? Bem, então olha só. Aqui no início, né, o Baques e Nafisa não viram chuvas de flores. Eu vou ter que usar uma palavra e não vou poder substituir no momento, tem que ser essa aqui mesmo, nem. Então, o Baques e Nafisa não viram chuva de flores, nem na montanha, muito bem, nem nos mares, né? Então,
aqui a conjunção, a palavra que eu estou usando é o nem. Agora, ó, viveram grandes aventuras. Então, veja, não viram nessa chuva de flores nem na montanha, nem nos mares. E aí, o que eu posso usar aqui? Porém, pode ser, posso usar porém, viveram grandes aventuras, mas viveram grandes aventuras, contudo, viveram grandes aventuras, todavia viveram grandes aventuras. Ó, a professora aqui usou o contudo. Se você colocou mas, porém, também está correto, todavia, tá? Porque dá esse sentido de oposição. Então, eu estou falando lá ó, que o Bax e Nafisa não viram a chuva de flores, contudo, viveram grande aventura, né? Essa ideia, mesmo sem ver, eles viveram grandes aventuras. Aí nós temos um espacinho ali antes de a menina estava feliz com as novidades. Então, contudo, viveram grandes aventuras e a menina estava feliz com as novidades. Posso colocar mas, professora? Não. Por que não? Porque aqui eu não estou tendo uma ideia contrária. Quando eu falo, contudo, viveram grandes aventuras e a menina estava feliz, eu estou continuando o mesmo pensamento de que, né, eles viveram grandes aventuras. Então, eu vou adicionar uma informação. Para eu fazer essa adição, eu uso a conjunção, que a gente fala que é uma conjunção aditiva, né, que ela adiciona. Então, a palavra, né, ali a letra E, né, nesse caso, a conjunção E. Então, contudo, viveram grandes aventuras e a menina estava feliz com as novidades. Então, eu não estou falando nada contrário. Agora, ó, as pessoas ainda duvidaram de suas histórias. Então, eles viveram grandes aventuras e a menina estava feliz. Mas as pessoas duvidaram de sua história. Então, aqui eu tenho uma oposição novamente, que novamente posso usar mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a professora usou aqui. Mas olha o que a professora falou, se você pôs mas, contudo, todavia, também, porém, também está correto. Então, entretanto, as pessoas ainda duvidaram de suas histórias, ou porém, as pessoas ainda duvidaram. Né? Então, ela estava feliz, ela tinha vivido grandes aventuras, mas as pessoas ainda não duvidavam dela. E aí, o que acontece, então, para se opor a isso, né? Então, as pessoas duvidavam de suas histórias, na manhã seguinte houve uma chuva de flores. Então, as pessoas estavam duvidando, porém, na manhã seguinte houve uma chuva de flores. Ou, contudo, na manhã seguinte houve uma chuva de flores. O que a professora quer deixar claro para vocês é que aqui, ó, nós temos 3 espaços aqui, esses 3 para completar, que eu tenho várias opções, tá? Então, se eu usar o contudo aqui embaixo e o porém aqui em cima, está certo da mesma forma, porque eles dão esse mesmo sentido, a mesma coisa aqui no entretanto, tá? Entenderam direitinho essa parte? Beleza? A gente fala o termo ali, conjunção, mas o que vocês têm que saber é empregar essas palavrinhas, tá? E saber que vocês podem estar usando essas palavras. Por isso, ó, a professora vai deixar de tarefa para vocês, tem aí na folha de atividades, tá? Então, na folha de atividades de vocês aí na unidade 5, tem essa tarefa da aula de hoje. Então, complete as frases com as conjunções, contudo, portanto e quando. Então, aqui a professora está dando para vocês as 3 conjunções e as 3 frases ali. Nafisa ajudou o Bax, ela mais precisou. O Bax queria que acreditasse em suas histórias, resolveu procurar um lugar onde houvesse uma chuva de flores. O lugar poderia ser perigoso para uma criança, o Bax não tinha medo. Então, aqui a professora está dando a opção para vocês fazerem a atividade, aí, a tarefa em casa, tá bom? Bem, então, nossa aula de hoje, nós tínhamos aí os objetivos, que era relacionar causa e consequência no conto lido. Conseguimos? Se vocês compreenderam, então, que cada coisinha da história, cada parte da história vai girando a outra parte, a gente conseguiu atender esse objetivo, né? Então, temos uma causa e uma consequência. Então, o que causou ali, por exemplo, a tristeza no Bax? As pessoas não acreditarem na história dela. O fato de não acreditarem na história dela trouxe a consequência dela querer, né? Primeiro ficou triste, mas depois
ela foi pelo mundo viver aventuras e tentar provar que suas histórias eram verdadeiras. Então, essa é a questão da causa e consequência. E a outro objetivo, que era identificar no conto o uso de conjunções e a relação que estabelece entre as partes do texto. Então, vejam como está interligado esses dois objetivos, né? Então, eu uso as conjunções para que o meu texto ganhe essa coesão, essa coerência e esse sentido, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido bem a aula de hoje, tá? E que consigam, na hora de fazer os seus textos, fazer bons textos. Então, até a próxima aula. Fiquem muito bem. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim. Então vamos lá, vamos pegando o nosso caderno, lápis, borracha, para junto com a professora estarmos fazendo algumas atividades e anotações, certo? Então vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada, onde a professora trouxe esses dois navegadores aqui. Lembram quem eles são? Cristóvão Colombo. Lembra que a professora falou que na aula passada ele fez 4 viagens achando que ele tinha chegado nas Índias, né? Que ainda eles estavam, né? Naquela corrida pelos caminhos, né? Pelas rotas marítimas até as Índias. Só que ele não chegou em nenhuma das 4. Ele chegou até as Índias, né? Ele chegou num novo continente. E qual continente era esse? Vocês lembram? A América, né? Que recebeu o nome de América devido aos estudos de Américo Vespúcio, que ele, descobriu que Cristóvão Colombo não tinha chegado nas Índias, e sim num novo continente. Lembraram? E esse senhor aqui, vocês lembram? Eu gosto bastante dele. Ele era português, né? Cristóvão Colombo, ele era italiano e ele é português. E o que ele fez? Ele saiu com uma das maiores frotas já de Portugal, com o objetivo de chegar às Índias. Mas ele tinha, vamos dizer assim, uma parada estratégica, vamos dizer assim, que era tomar posse das terras, que onde hoje é o Brasil, né, para Portugal. Então, eles tinham também esse objetivo. Daí ele rumou para as Índias, uma viagem bem difícil, né? E ele chega aqui no dia 22 de abril de 1500. E daí a professora começou a contar como que foi de 1500 a 1530, falando que Portugal não deu muita bola, né, para essas terras, porque não achou pedras preciosas, não achou ouro, né? E eles só estavam fazendo o quê? O extrativismo do pau-brasil, lembra? Pelo escambo, que eles davam uma ferramenta para pegar o pau-brasil, a árvore, que o indígena ia fazendo isso daí. Só que daí o que aconteceu? E o que vai acontecer depois de 1530, que essa fase nós chamamos de período pré-colonial? Vai entrar em cena um outro senhor que a professora trouxe aqui para vocês. Hoje, a nossa aula, nós vamos falar bastante desse senhor aqui. Vocês já viram a imagem dele em algum lugar? Eu acho que não. E o nome dele também não, que é Martim Afonso de Souza. Eu acho que vocês não conhecem ele ainda, mas a partir da nossa aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão conhecer e vão saber que ele foi muito importante para a nossa colonização. Então vamos lá? Então vamos começar com a nossa aula de hoje? Então trouxe esses 3, olha, está aumentando aqui a mesa da professora, né, com a história do nosso Brasil. Então vamos lá? Então vamos pegar o caderno lá e vamos fazer junto com a professora. A professora não vai dar tempo, vocês, à medida que eu estou falando, vocês já vão anotando aí. Então a nossa disciplina História, a data que vocês estão assistindo a nossa aula e o tema Brasil, Colônia. Olha que tema curtinho, gostoso, né? Gosto de temas curtinhos assim, certo, pessoal? Então copiem lá, colocando bem bonitinho, registrando bem organizadinho no caderno de vocês. Certo? Então vamos passar para frente, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Então qual é o nosso objetivo? Compreender o processo de colonização do Brasil. Então agora, até 1530, Portugal não estava dando muita bola, vamos dizer assim, para essas terras aqui no Brasil. Mas a partir de 1530, eles começam a mudar essa visão.
Por que será que o rei de Portugal, Dom João, resolve mudar essa visão aqui sobre as nossas terras? Então vamos lá começar. Olha aqui, conhece, né, o Martim Afonso, que a professora já falou. Então, no ano de 1530, o rei de Portugal organiza a primeira expedição com objetivos de colonização. Como assim, professora? Mas eles já não estavam aqui? Sim, eles estavam aqui. Você lembra que a professora falou que eles só eram um governo em cima de feitorias, vamos dizer assim. Eles simplesmente faziam aqueles armazéns onde eles guardavam essa cana-de-açúcar, mas não tinha uma colonização aqui no Brasil. Então, é uma expedição com objetivos de colonização. Esta foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivos, primeiro, povoar o território. O que era isso, povoar? Eles tinham que trazer mais pessoas para o Brasil, né? Fazer alguma produção ali que povoasse essa região, porque até então só estavam poucos portugueses e tinha mais os indígenas, que são os verdadeiros donos dessa terra, né? Vamos deixar bem claro isso daqui. Então, o primeiro objetivo dele era povoar o território. Então, ele chega com uma grande expedição aqui para povoar esse território. Segundo objetivo, que eu acho bem legal, era expulsar os invasores. Sim, pessoal, tinha invasor, tinha piratas que queriam vir aqui para a nossa região, que queriam tomar posse aqui do Brasil. Por quê? E quem eram esses piratas? Eram os franceses e os holandeses. Porque França e Holanda não estavam muito satisfeitos com o tal Tratado de Tordesilhas que a professora já explicou, lembram? Que dividia, né, bem dizer assim, o planeta, né, metade sendo para Portugal e metade para a Espanha. E os outros países da Europa não ficariam com nada? Então, o que eles faziam? Então nós queremos essa terra, vamos lá invadir o Brasil. Então, um dos objetivos dele era expulsar esses piratas aqui das nossas terras. O outro era que ele ia começar o cultivo da cana, para começar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Era um plantio que eles já conheciam, vamos dizer assim, eles já conheciam como plantar, já tinham as técnicas para o plantio dessa cana-de-açúcar. E eles já tinham povoado lá uma ilha chamada de Madeira, que ainda é de Portugal. Eles já tinham povoado dessa forma, através desse cultivo da cana-de-açúcar. Então, aí que começa, então, verdadeiramente a colonização do Brasil. Então, agora, vamos pegar o caderninho e vamos copiar lá. Então, vamos marcar um X nos objetivos da colonização. Povoar o território brasileiro, catequizar os indígenas, expulsar os invasores, iniciar o cultivo da cana-de-açúcar ou construir casas para o indígena. Para essa atividade, 5 minutinhos. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Fácil, né? A professora explicou bem cada objetivo, então ficou bem fácil. Então vamos ver. Povoar o território brasileiro? Sim, né? Era um dos objetivos principais dele. Catequizar os indígenas? Não. Nessa expedição não tinha ainda esse objetivo de catequizar o indígena. Expulsar os invasores, sim, os piratas, né? Eu adoro ver, eu imagino lá aquele filme dos piratas lá, né? Eles expulsando os piratas aqui da nossa terra. Iniciar o cultivo da cana-de-açúcar? Sim, iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. Construir casas para os indígenas? Não, né, pessoal? Eles dos indígenas, eles só queriam fazer o quê? O escambo, né? Trocar o pau-brasil por alguma ferramenta, por alguma coisa assim desse tipo, mas não construir casas para eles, né? Então, essa expedição de Martim Afonso, ele vai se localizar num lugar que chama-se São Vicente. Porque ele vai pela costa brasileira, vai em várias regiões, mas ele se fixa nesse lugar, devido a esse porto de naus. O que era naus mesmo? Eram embarcações maiores que as caravelas, bem maiores, né? Então, devido a ter já esse porto, olha a imagem, ele já tinha esse porto, ele resolveu se fixar ali. Por quê? O porto era ótimo para o embarque e desembarque de mercadorias, então quando chegava alguma mercadoria de Portugal, ali era um porto bom para isso, né? E ele acabou sendo o primeiro porto aqui do nosso Brasil, é o Porto de Naus, e também para embarcar mercadorias, embarcar o pau-brasil para Portugal também era um ótimo lugar ali. Porque também era nesse lugar que os piratas tinham mais livre acessos para comercializarem com os indígenas. Então esses piratas, eles estavam ficando bem amigos dos nossos indígenas e isso estava preocupando Portugal. Então vamos lá, vamos se fixar ali e ali não vai ter mais como eles chegarem nesse lugar. Nós colocamos mais soldados, mais a guarda, melhoramos a guarda nessa região e assim impedimos o livre acesso desses piratas. E também ele era um porto já de tráfico de escravos indígenas. Então o indígena foi o primeiro escravo no Brasil, né? O indígena. O que era esse tráfico? Então nesse lugar eles já pegavam o indígena porque tinha muitas aldeias nessa região e levavam para a Europa, porque o indígena era considerado como um ser meio exótico, vamos dizer assim. Então eles iam lá para as feiras, levavam os indígenas e em outras regiões do Brasil também para trabalhar. Então era por isso que ele se fixou nesse lugar. Então o porto era assim e atualmente ele está é assim agora. Tem ruínas do antigo porto ainda aqui em São Vicente, é um patrimônio da cidade, né? Então ela está assim, olha aqui você vê em Odeque como era, então tá no mesmo, tem algumas ruínas, é um patrimônio histórico. Agora vamos voltar então um pouquinho lá para a Vila de São Vicente, que se tornou a primeira cidade do Brasil. São Vicente, vila, quando a gente fala aqui, pessoal, a vila ela tem um significado diferente da que nós temos hoje, né? Vila era como se fosse uma cidade. Então, para eles, a vila era igual a uma cidade. Então, ele começou ali a colonizar nesse lugar de São Vicente. Prestem atenção nessa imagem. Olhem lá a imagem. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo soldados, né, da coroa portuguesa. Temos ali alguns freis que já estão ali, que já tinha, claro que sempre a igreja esteve muito presente na nossa colonização, porque os portugueses eram extremamente católicos, né? Nós temos os índios nus, olha aí quantas culturas juntos ali. O pessoal da corte, sempre lembrando aquele tom vermelho, que é o vermelho da corte, da burguesia, do reinado, né? Então, as roupas deles estão então em vermelho. E nós temos já alguns trabalhadores que estão com umas roupas mais simples ali, ó, na igreja, deve estar pintando, arrumando alguma coisa ali na igreja. E nós temos ali bem no meio, no centro, vamos dizer assim, o pelourinho, que é o tronco. Por que já tinha esse pelourinho? Porque o pelourinho, vocês vai ficar conhecido na época da escravidão, né? Que é onde eles levavam os negros para ser castigado.
Mas o pelourinho ele era usado para qualquer criminoso que fizesse alguma infração, ele era levado ao pelourinho para ser ali castigado. E provavelmente por essa imagem ali, a gente vê que está acontecendo um castigo, um julgamento ali, né? Então por isso, e sempre tinha esse marco de ter o pelourinho. Certo, pessoal? Legal essa imagem, né? Eu achei muito legal a questão do indígena ali e as mulheres com todas aquelas roupas, aqueles vestidões, né? Então, olha a cultura que está ali começando a nossa sociedade, né? E hoje São Vicente está assim, ela é uma cidade de São Paulo, né? Olha, uma cidade litorânea, olha quantos prédios que tem em volta, né? Então, ela era como ela era e como ela está. Olha o grande desenvolvimento que ela teve, né? Então, ela é um ponto turístico bem famoso na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, perdão, pessoal. Então, vamos voltar para o caderninho? Então, completem o texto usando o banco de palavras. Martim Afonso de Souza, São Vicente, São Paulo, colonizadora e primeiro. Agora, aqui, não precisa vocês copiarem o banco de palavras. Vocês já podem ir escrevendo a frase e colocando ela no lugarzinho certo. Não precisa copiar o banco, já vai colocando ela para ficar um trabalho a menos para vocês. Então, em 1530, o governo português mandou ao país a primeira expedição. Após 2 anos, já havia fundado a vila de povoamento no país, chamada Vila de... localizada onde hoje está o estado de... facinho, né? 5 minutinhos, vamos lá.
Conseguiram? Fácil, né? Eu tô achando tudo fácil, porque minha explicação tá bem dentro dessas atividades lá. Então vamos completar. Em 1530, o governo português mandou ao país a primeira expedição colonizadora. Após 2 anos, Martim Afonso de Souza, viu como vocês não vão mais esquecer esse nome? Já havia fundado a primeira vila de povoamento no país, chamada Vila de São Vicente, localizada onde hoje está o estado de São Paulo, certo, pessoal? Então, nós vimos aí que o objetivo do Martim Afonso I era povoar, então ele começa a povoar ali através ali da Vila de São Vicente, expulsar os invasores e tinha mais um objetivo, vocês estão lembrando? Qual que era? De começar o plantio da cana-de-açúcar. Então, a professora trouxe aqui para vocês uma cana-de-açúcar. Olhem aqui. Trouxe até com as folhinhas, porque é aquela cana que vocês tomam o caldo de cana, sabe? Talvez vocês até tenham aí no terreiro de vocês, no quintal de vocês. Olha que eu trouxe com as folhas, porque é difícil a gente ver a cana assim com as folhas, né? Geralmente a gente só vê aqui o caule da cana-de-açúcar. Então, eles começam a cultivar a cana-de-açúcar. E as primeiras mudas, deixa eu colocar aqui para não atrapalhar a TV. As primeiras mudas, será que eles trouxeram desta forma assim, com esses matinhos aqui? Não, eles trouxeram assim, pessoal. Assim, olha, desta forma aqui. Eles plantavam a cana-de-açúcar cortando os gominhos. Então, eles cortavam os gominhos e faziam mudas desse gominho. Então, é assim que chegaram as primeiras mudas. Eles plantavam os gominhos na terra e assim começou o cultivo da cana-de-açúcar. Tão importante para a nossa economia. Mas será que daí eles deixa a professora por aqui, de tirar o extrativismo do pau-brasil? Será que não passa mais o pau-brasil? Não vão lá mais desmatar, vamos dizer assim, o pau-brasil? Não, continua de 2 fontes de economia aqui na colônia. O pau-brasil e a cana-de-açúcar. E com isso, o que acontece? Surgem o quê? Os primeiros engenhos de açúcar. Então, vamos ler lá. Então, as primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram ao Brasil, trazida por Martim Afonso de Souza. Com o início da produção de cana-de-açúcar, surgiram os primeiros engenhos, que eram os locais que processavam o caule da planta para transformar em açúcar. Lá em São Vicente, na cidade de São Vicente, tem as ruínas dos primeiros engenhos. Então, aí eles começam com os engenhos, pessoal. Então, com aquele caule, eles plantam o caule e mais tarde para se processar a planta e ter o açúcar. E aí começa um problema para o nosso indígena. Até então, portugueses e indígenas viviam pacificamente, vamos dizer assim, fazendo o escambo, a troca do pau-brasil, por um machadinho, por um anzol. Mas agora os portugueses começam a precisar de muita mão de obra, porque precisa agora arar a terra, plantar, colher, cuidar. Então eles precisam de muita mão de obra. E quem que eles vão recorrer? Ao indígena. Só que o indígena, ele não tinha esse preparo, ele não tinha essa cultura. Eles plantavam uma cultura de subsistência, eles plantavam para comer. E eles não querem fazer esse trabalho. Então, o que acontece? Eles são escravizados. Então, aí começa efetivamente a escravidão do indígena no Brasil. Para quê? Para ajudar nesses plantios na cana-de-açúcar. E eles são, vocês vão ter bastante fotos, eles sendo capturados, levados, só que o indígena, e daí tem muitas rebeliões, né? Então, mas aí que começa a escravidão do indígena. E também começam o quê? As sesmarias. Martim Afonso vê que para ele conseguir colonizar o Brasil, ele precisa dar lotes de terrenos para as pessoas,
para que seriam mais tarde as fazendas. Esses lotes de terrenos era dado para quem? Para pessoas importantes na vila, para amigos dele, não pagavam, ele doava. Eu te dou lá uma terrinha para você cultivar lá, plantar a cana-de-açúcar e criar teu animalzinho, os bichinhos que você quiser, você leva a sua família e começa a colonização. Então aí começam as sesmarias. Então o termo sesmaria era empregado para todo aquele terreno pertencente à coroa portuguesa. Todo o Brasil pertencia à coroa portuguesa, lá do Tratado de Tordesilhas, onde era observado o desenvolvimento de atividades econômicas ou a ocupação do espaço colonial. Então começa as sesmarias. Na outra aula a professora vai trabalhar um pouquinho mais essas sesmarias aí. Então agora vamos pegar lá o caderninho e vamos descobrir se vocês estão bem afiados. Descubra qual é a planta. Suas primeiras mudas chegaram ao Brasil, trazida por Martim Afonso de Souza. Com o início da sua produção surgiram os primeiros engenhos. Eu sou a... Qual planta que eu sou, pessoal? Facinho. 5 minutos?
aí? Fácil, né? Até mostrei aqui, até trouxe a planta aqui para vocês. Então, eu sou a cana-de-açúcar, né, pessoal? Legal? Gostaram da aula? Gostaram de conhecer Martim Afonso de Souza? Um dos primeiras expedições colonizadoras do nosso país? E agora vamos ver se atingimos o objetivo? Compreender o processo de colonização do Brasil. Deu para compreender? Começou como? Para povoar, né? Para expulsar os invasores e para começar o cultivo da cana-de-açúcar, mais uma atividade econômica para nós, né? E aí, o que será que agora, será que vai dar certo essa expedição do Martim Afonso? Será que ele vai conseguir colonizar e cumprir com todos esses objetivos? Vou deixar vocês curiosos. Só vamos saber isso na outra aula. Então, aguardem os próximos capítulos da nossa história. Um beijo, tchau e até a próxima aula, pessoal. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Nali. E o dia de hoje é aquela aula legal do Clube da Matemática, isso mesmo. E como todo Clube da Matemática, nós vamos resolver desafios. E qual é o desafio que a professora trouxe hoje pra gente? Vamos observar aqui no nosso clube qual é o desafio? Então olhem aí na telinha de vocês. O desafio de hoje é esse. A Letícia precisava arrumar, ou melhor, guardar os seus livros na estante. Em cada prateleira caberia apenas mais um livro. Descubra qual livro ela guardou em cada prateleira. Mas para isso nós vamos ter que observar aqui do ladinho, ó, as dicas que estão dadas ali do ladinho. Livros de terror e de contos é na primeira prateleira, que é chamada de letrinha A ali, ó. Na segunda, letrinha B, é livros de aventura e suspense. Na letrinha C, é livros de terror ou romance, né? Pode ser tanto um quanto o outro, né? É um e o outro. Na letrinha D, pode ser livros de aventura e livros de romance. Na letrinha E, pode ser livros de suspense e livros de receita. E no último, pode ser livros de contos ou livros de religião. Então, ali estão os 6 livros, suspense, religião, terror, contos, receita e aventura, que ela vai ter que guardar em cada uma dessas prateleiras. Para isso, você tem que observar a relação aqui do ladinho, qual livro foi em qual prateleira. Lembrando que a gente não pode pôr, nem repetir livros e nem deixar prateleiras faltando. Então, ali do ladinho estão as dicas, ou é um ou é o outro que você vai colocar. Para isso, você vai ter 5 minutinhos. Vamos lá?
crianças? Conseguiram? Bem, agora nós vamos fazer a correção. Se você não conseguiu, não tem problema, a gente corrige e arruma agora. Mas o importante no nosso clube é você se esforçar. Não dá para deixar passar, senão a gente não consegue finalizar e pintar o nosso quadradinho lá do nosso certificado. Lembram? Toda vez que a gente resolve um desafio, a gente pinta lá atrás, mesmo que a gente erre, mas temos que corrigir para pintar. Se não corrigirmos, não podemos pintar. Feito? Vamos lá. Vamos olhar então ali nas nossas prateleiras e ver qual é o livro que vai em qual prateleira. Bem, na primeira prateleira nós tínhamos lá que era um terror ou contos. Bem, vamos colocar o de contos. Vamos ver se vai dar certo. O de terror nós podemos colocar em outra prateleira daqui a pouquinho. Na letra B, eram aventuras ou suspense. Bem, vamos pôr suspense. Na letrinha C, terror ou romance. Opa, eu não posso pôr romance. Por quê? Porque o de terror já tinha sido na primeira lá a possibilidade, na letra A já era a possibilidade de terror. E eu não coloquei. Então eu preciso pôr agora aqui na letrinha C o de terror. Não dá para escapar. Letra D é aventura ou romance. Opa, aventura eu já poderia ter posto na letra B e não pus, coloquei suspense. Então eu só posso colocar aventura aqui agora. Então aqui é o livro de aventura. Na letra E, suspense ou receitas? Suspense já foi, ó, já tá lá na letrinha B. Então eu posso pôr o de receitas. E a última prateleira, que era contos ou religião, bem, os contos já foram, só sobrou de religião. E aí a gente colocou todos os livros em todas as prateleiras. Muito bem, conseguiu resolver? Também achou todos os nomes certinhos aqui na nossa prateleira, né, no nosso estante, nas prateleiras da estante? Conseguiram? Muito bem. Parabéns pelo teu esforço, que é ele que te deixa continuar. E aqui nas nossas aulas, o importante é que o esforço nos leva longe, né? No nosso clube, o nosso esforço nos leva muito longe. E não se esqueça, acredite em você, não desista. Sempre que precisar, pergunte, pense mais um pouquinho, se esforce. Você é capaz. E aqui a professora vai ficando na nossa aula de hoje. Um beijinho e até o próximo clube!